Domingo passado nós olhamos para aquele texto, né? O pastor Armando pregou sobre Mateus capítulo 28, sobre o ID, exatamente anunciar a essas pessoas, e a Bíblia diz, anunciar aos discípulos de todas as nações, ou seja, nós temos que tentar buscar pessoas em qualquer lugar, em qualquer nação, em qualquer casa, em qualquer bairro, para anunciar a eles exatamente essa graça, esse poder que há no nome de Jesus, poder que salva, que cura, que restaura. Então, ide, fazei discípulos de todas as nações. E nós estamos como igreja exatamente convocando o nosso povo, a todos, absolutamente todos, para se envolver, ou seja, para abrir a sua própria casa, para convidar outros para vir ouvir desse evangelho que dá certeza, que dá vida, que dá esperança, que nos faz compreender tantas coisas que antes nós não podíamos entender, porque a Bíblia diz, logo em seguida, que nós recebemos um poder do Espírito à medida que conhecemos esse Jesus e olhamos para essa palavra de uma forma tão diferente. Ela faz tanto sentido quando nós conhecemos Jesus e somos habitados pelo Espírito, que parece que abre os nossos olhos, e a Bíblia diz, é como se nós fôssemos cegos e agora nós podemos ver. É uma transformação absoluta mesmo, das trevas para a luz, da morte para a vida. É exatamente isso que a Bíblia diz. Então, é esse o propósito, é esse o sonho da Igreja Batista Central para todos nós esse ano. Quem sabe, se você nunca experimentou esse privilégio, por exemplo, de pertencer a um grupo pequeno, ou de trazer outros para a sua casa, dos que estão integrados em um grupo pequeno, e ver a bênção de poder dar, de poder receber, de poder partilhar. Ontem eu estava olhando para um versículo de Provérbios 18, versículo 1, que diz assim, Provérbios 18, versículo 1, isso nem faz parte da pregação, mas eu quero só lhe dizer, olha que versículo interessante, ele diz assim, olha, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Que incrível, né? Quem se isola busca interesses egoístas e às vezes você se rebela contra a sensatez. Por quê? Porque Deus nos fez para pertencer a grupo. Deus estabeleceu a igreja de Jesus, que se reunia de casa em casa e que se reunia também nos lugares públicos, nas praças, nos templos, em tantas situações, na beira do mar. Então tinha um pequeno ajuntamento e um grande ajuntamento mesmo. E hoje, quando a gente olha exatamente para o início da igreja no livro de Atos, é interessante que a Bíblia diz que à medida que eles receberam o poder do Espírito, muitos iam sendo salvos. Ou seja, à medida que a igreja andava, aquele texto bem famoso de Atos capítulo 2, eles semeavam a palavra e muitos iam ouvindo a palavra, crendo, se convertendo, e a igreja crescia ao ponto de que num dia só mais de 3.000 pessoas se agregaram à igreja do Senhor Jesus. E quando você chega em Atos capítulo 6, que é onde nós vamos olhar hoje, Atos capítulo 6, nós encontramos logo no versículo 1, que naqueles dias, quando cresceu o número dos discípulos,
Os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Ou seja, cresceu tanto o número de discípulos, que agora haviam discípulos da fala grega, haviam discípulos de fala hebraica. E eles começaram a reclamar uns dos outros, porque algumas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Por isso, diz o texto, os 12 se reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus, presta atenção, se espalhava, crescia rapidamente o número dos discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Antioquia, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizer: ouvimos Estevão falar blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali, apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra esse lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para eles, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. É interessante que à medida que a igreja do Senhor Jesus crescia, obviamente ela tinha algumas lutas, e Deus foi mandando líderes novos. À medida que as pessoas iam se convertendo, se comprometiam e tomavam liderança. E entre estas pessoas surgiu um homem chamado Estevão. E é interessante que a gente não ouve muito falar do nome de nenhum desses líderes, nem de Estevão, nem dos demais. Mas à medida que a igreja de Jesus vai crescendo, se faz necessário que outros se agreguem, que outros se aproximem. Então, amados, se você tem já conhecido Jesus, é óbvio que você pode e deve trazer a sua contribuição. Esse é o momento em que a igreja de Jesus, a EBC, está tentando exatamente alargar essa tenda, mas alargar, se possível, para essa cidade inteira. E você não precisa necessariamente desse púlpito, desse microfone, dessas luzes. Não. A Bíblia diz que o Evangelho de Jesus era partilhado por Jesus de maneira muito simples, na beira do mar, ao lado de um barco, caminhando pelo meio do deserto.
à medida que ele encontrava com um homem chamado Zaqueu, lá em uma árvore, à medida que ele encontrava com um cego que clamava por ele. E não é diferente para mim e para você. A oportunidade de abrir um coração pode ser no teu trabalho, pode ser na tua escola, pode ser na tua casa, mas o fato é que todos nós somos convocados, assim como esses aqui foram convocados, para partilhar essa mensagem poderosa que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós sonhamos, por exemplo, no mínimo, dobrar o número de líderes de grupos pequenos, o número de aprendizes de líderes, de orientadores, de supervisores. E de onde nós vamos buscar, se não no meio da própria igreja do Senhor Jesus Cristo? E é interessante como já também no livro de Atos, Deus queria que a mensagem fosse espalhada, ou seja, e eles estavam levando muita gente a Jesus. Mas a princípio parece que ninguém queria sair de Jerusalém. Jerusalém era a capital, era o centro da nação, e foi necessário até que houvesse uma intervenção mesmo de Deus, através de uma perseguição, para que eles mandassem pessoas para Antioquia e para as várias regiões ao redor lá de Jerusalém. Então, é quase que uma tendência natural nossa querer, parece que pertencer a um grupo muito seguro, onde nós conhecemos aqueles que são os nossos amigos, aqueles que têm algo em comum. Mas o desafio do Senhor, desde o princípio, é que o homem, se possível, encha a terra, que o Evangelho se espalhe por todas as nações. Por isso, todos nós recebemos poder dado pelo Espírito para partilhar. E não precisa partilhar pregando, você partilha fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que Deus tem transformado, e você não tem ideia como às vezes o seu próprio testemunho, ou seja, daquilo que Deus já tem feito no seu coração, é tão poderoso para mudar o seu vizinho, o seu amigo, o seu colega de trabalho. Não pense que é um curso teológico ou um grande aprofundamento da palavra que lhe capacita para isso. Não, a Bíblia diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Isso já aconteceu no início da igreja, isso acontece quando eu e você aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Então, a partir do momento, meu amado, que você conhece essa graça, esse poder salvador de Jesus, você está apto, preste atenção, apto para abrir a boca, para testificar daquilo que Ele fez na tua vida, e eu lhe garanto, agregar outros para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, era exatamente o que estava acontecendo no livro de Atos. E, dentre outros, que foi alcançado um homem chamado Estevão. E eu queria hoje falar exatamente sobre esse homem, que aparentemente não convertido de tanto tempo, talvez não teve o privilégio de um grande curso, de grande ensino, como os outros apóstolos tiveram, de ouvir de Jesus, de caminhar com Jesus por mais de 3 anos. Mas um homem disposto a olhar para a palavra, para anunciar a palavra e anunciar aquilo que o Senhor, que o Espírito de Deus estava fazendo no seu coração, e espalhar e levar a mensagem de Jesus a outros. Então, o que nós precisamos é de modelos como Estevão, de pessoas
que querem abrir o coração, que querem se comprometer, que estão dispostas até a pagar o preço. É bem verdade. Naquela época era tamanha a perseguição aos discípulos de Jesus, que Estevão, por anunciar e por pregar a palavra, veio a ser apedrejado. Nós já vivemos numa sociedade muito mais aberta, e nós temos muito mais liberdade, onde você pode abrir sua casa, onde você pode convidar os seus amigos, onde você tem, que Estevão não tinha, a palavra completa, Velho e Novo Testamento, para abrir, testemunhar, compartilhar a fé. Mas o que é que caracterizava, ou seja, o que é que dava para Estevão, apesar de não ser talvez tão treinado ou cristão há tanto tempo, essa habilidade, ou seja, essa competência para ir lá e fazer o trabalho que todos nós temos que fazer. Então, nesse texto diz assim, olha, Atos capítulo 6, nós vamos encontrar exatamente algumas qualidades na vida desse homem, que se eu e você copiarmos, nós estamos exatamente aptos, ou seja, nós estamos recebendo de Deus as qualificações para continuar proclamando esse Evangelho de Jesus. Atos capítulo 6, versículo 3 diz assim, olha, quando eles pensaram nas pessoas, diz assim, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra. Então, irmãos, vamos escolher entre vocês 7 homens de bom testemunho, ou seja, nós queremos escolher pessoas de boa reputação. Ou seja, um discípulo de Jesus se espera que ele seja uma pessoa de boa reputação. Ou seja, a palavra reputação é uma ação recíproca dos outros a respeito de você. Ou seja, não é você que se autoproclama, não é você que diz que você é uma pessoa de boa reputação. Os outros dizem, esse aqui é uma pessoa de boa reputação. Então, o que se espera dos discípulos de Jesus é que andemos de tal forma, tentando copiar o modelo de Jesus, mesmo que recém-convertidos. É tão importante que as pessoas percebam a mudança que houve à medida que você conheceu a graça de Jesus, porque a Bíblia diz, se alguém está em Jesus, é uma nova criatura. Não interessa como foi o teu passado. Essa boa reputação nós adquirimos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque a reputação, na verdade, é da obra dele na minha vida e na tua vida. Em nós não tem nada de bom, senão aquilo que a graça, que o poder de Deus tem trazido na minha mente e no meu coração. Então, queridos, essa boa reputação começa à medida que nós nos sujeitamos de tal forma a Jesus, que os outros começam a perceber aquilo que Deus está fazendo no meu e no teu coração. Mesmo sendo uma caminhada aparentemente pequena, eles começaram a perceber que na vida de Estevão e daqueles outros homens que a Bíblia diz, Nicanor, Pármenas, Nicolau, Timo, ou seja, havia algo diferente. Ou seja, eles tinham um compromisso real com a pessoa e com a palavra de Jesus. Homens honestos, homens que buscavam agora viver um testemunho de integridade, respeitáveis. Filhos, talvez, aqueles que fossem casados, andando no Senhor, aqueles que tinham esposa, bons maridos, se fosse mulher, com certeza boa esposa.
algo testado. É interessante como lá em 1 Timóteo, capítulo 3, quando a Bíblia fala da liderança, ele fala exatamente que eles precisam ter um bom testemunho, ou seja, precisam deixar com que Deus faça uma obra completa, amado, porque quem muda não é você. É à medida que eu e você nos sujeitamos, damos a Deus absoluta liberdade, o Espírito vai fazer a obra. E você vê, se você olhar bem para o versículo 3, diz assim, olha, eles eram de bom testemunho, cheios do Espírito. Porque quem promove a mudança é o Espírito de Deus, à medida que você se sujeita, à medida que você examina, à medida que você lê a palavra de Deus. Durante esses dias nós exatamente fizemos uma longa discussão sobre maturidade. Porque um homem, uma mulher, depois que conhece o Senhor Jesus, que é habitado pelo Espírito, só ao abrir esse livro, ele recebe unção do Espírito, ele recebe uma capacidade tal de entender as verdades desse livro, que ele está apto para anunciar, para proclamar e para ganhar outros, para se tornarem discípulos de Jesus. Não deixe, irmão, que o diabo venha a inibir o seu teor, a sua paixão evangelística. Não deixe que o diabo tente calar tua voz, à medida que você vê alguém do teu lado carente da graça do Senhor Jesus. Abre a boca, a Bíblia diz, fala e não te cales, anuncia a tempo e a fora de tempo. É nosso dever, é meu dever, a gente fazer outros discípulos, abrir as possibilidades, as oportunidades, para que outros conheçam essa graça tão preciosa. Então, Estevão simplesmente se deixou ser cheio do Espírito. E à medida que ele se tornou como um vaso, o Espírito tomou conta da sua vida, que ele anunciava e proclamava com autoridade a palavra de Deus. A Bíblia diz em Filipenses 2:15 que todos nós somos chamados a viver em Cristo, preste atenção, em Cristo, como irrepreensíveis. Por quê? Porque a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nenhuma condenação há mais. É Cristo quem te justifica, é Ele quem me justifica, é Ele quem paga o preço do meu e do teu pecado. Então, a minha tarefa, a tua tarefa, para ser vaso, para ser bênção, é se sujeitar, é deixar Deus agir. Aquilo que a Bíblia diz, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque Ele vai agir, Ele vai te usar, Ele vai abrir tua boca, Ele vai te dar oportunidade, Ele vai te dar contatos onde você vai poder anunciar a salvação e a graça que há no nome de Jesus. Eu lembro que nos meus primeiros dias de vida cristã, meu irmão, eu aceitei Jesus lá em São Paulo, e meu irmão em Pernambuco sofreu um acidente muito grave. Ele quase perdeu a vida. Entrou com um carro debaixo de um caminhão, e eu me senti na responsabilidade de, na Semana Santa, vir de São Paulo visitar o meu irmão. E quando eu cheguei na cidadezinha, sabe aquela coisa de cidadezinha do interior, e meu pai era meio político na cidade, bem conhecido, e todo mundo sabia que nós não éramos muito ligados a coisa de crente, muito pelo contrário, gostávamos da bagunça, de cachaça, de festa, de farra. Quando o pastor soube que eu me converti, que eu estava na cidade, ele me convidou, nada mais, nada menos, para ir pregar na rádio. Pastor, eu estou aqui 3 meses de crente,
Ele só ia, você vai pregar na rádio, domingo vai pregar na igreja. Eu? Você? Não, pastor, eu nunca preguei, não sei pregar não. Não, você dá o seu testemunho do que Deus fez na tua vida. E amados, e quando eu vim de São Paulo para Pernambuco, o que eu fiz? Eu coloquei na minha mala realmente uma porção daqueles folhetinhos que antigamente era muito comum, a gente entregava folhetos evangelísticos. E eu coloquei muitos folhetinhos daquele na minha mala. E a única coisa que eu podia fazer era pegar um folhetinho dele, daqueles que parecia exatamente essa bússola, era uma coisa bem pequenininha, quase de 2 folhas. E eu preguei aquele folhetinho lá, literalmente. E Deus foi tão bom, tão misericordioso, que o pastor fez apelo e teve 7 vidas que se entregaram a Jesus. Eu fiquei tão empolgado, que aí eu peguei gosto pelo negócio. E aí eu fui estudar muito mais a palavra de Deus. E eu disse, Senhor, se o Senhor, com toda essa incapacidade, com todo esse tremendo mais do que você imagina, gente, eu tinha 3 meses de convertido num culto da igreja da cidadezinha e falando na rádio. Mas Deus me usou daquele dia em diante de uma forma graciosa, preciosa, porque o poder é sempre de Deus. Entenda isso. À medida que você se sujeita, à medida que Estevão se sujeitou e deixou o Espírito tomar posse dele, ele estava apto para anunciar as boas novas a quem quer que lá estivesse. Cheio de fé, cheio do Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Porque sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus. É o que diz Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Atos 6:5 diz que Estevão, escolheram Estevão porque ele era cheio de fé e do Espírito Santo de Deus. Sabia que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé? O justo viverá pela fé. Ou seja, porque de fato nós não sabemos, a Bíblia diz, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Então, nós temos que ter fé, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe. Mas, quando não se é crente, se tem a pretensão de fazer todos os planos, todos os projetos e deixar Deus de lado. Quando a gente conhece o Senhor Jesus, a gente sabe que isso não faz sentido. Porque a Bíblia diz que o coração do homem pode fazer muitos planos, mas as respostas certas são aquelas que vêm do Senhor. Então, o justo tem que andar pela fé mesmo. Ele tem que depender de Deus para cada decisão, para cada situação, para cada contato, para cada oportunidade. Peça a Deus, Senhor, me dê ousadia. Peça a Deus, Senhor, me dê coragem. Senhor, abre a minha boca. Lembra de Moisés? Ele disse, Senhor, como é que eu vou para Faraó, se até problemas de voz eu tenho? E o Senhor diz, eu vou cuidar. Mandou o Arão ficar do lado dele, para ele ir lá e falar. Sabia que Deus pode providenciar muitas maneiras que você nem imagina, para lhe ajudar, para abrir a sua boca, para você testemunhar, para você ir lá e ganhar outros, e fazer discípulos, e cumprir o alvo dessa grande comissão, e por todo mundo, anuncia, faz discípulo e batiza. E aqui nessa igreja, é verdade, nós temos dado o privilégio exatamente de todo aquele que anuncia Jesus, que ganha, que faz um discípulo,
trazer e batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, amados, esse é o desafio para a igreja de Jesus. Se você for um homem dependente do Espírito, se você tiver fé, a Bíblia diz: Deus vai te usar. Se deixe encher pelo Espírito de Deus. Foi o que Jesus fez. Lucas capítulo 4, versículo 1 diz que Jesus era um homem cheio do Espírito. Por isso ele foi usado, por isso ele proclamou com muita ousadia. Não é diferente na vida de Estevão. Se você olhar no capítulo 7, versículos 54 e 55, capítulo 7, do livro de Atos, versículos 54 e 55, diz assim: olha, ouvindo isso, eles ficaram furiosos, eles rangiam os dentes contra ele, contra Estevão. Mas olha como é que um homem cheio do Espírito reage. Mas Estevão, cheio do Espírito, levantou os olhos para o céu, viu a glória de Deus, viu Jesus em pé à direita de Deus e disse, e compartilhou com eles o que ele estava vendo. Continuou testemunhando, continuou anunciando, continuou proclamando. Então, quando se está cheio do Espírito, é interessante que esse fenômeno acontece lá em Atos capítulo 4. Eles tentavam mandar calar os discípulos, porque eles eram incultos e iletrados, mas ele dizia: como é que nós podemos calar se o Espírito de Deus nos manda anunciar mais e mais? Então, se você pedir a Deus, e a Bíblia diz que nós temos que buscar essa coisa de viver cheio do Espírito, encheios do Espírito é o desafio do livro de Efésios. Por quê? O que é que o Espírito produz no teu coração? Amor, amor pelo perdido, uma alegria de vida que está em Jesus, e você testemunha para aqueles que estão cansados e sobrecarregados, uma longanimidade como essa de Estevão, domínio próprio, mesmo a multidão lá querendo agarrá-lo, apedrejá-lo, ele estava lá tão cheio do Espírito que parecia e era notório o contraste entre o ódio da multidão e a paz interior do homem de Deus chamado Estevão. Isso é fruto do Espírito de Deus. Isso não é necessariamente uma formação teológica, não é. Se você se colocar nas mãos de Deus, se você se colocar na dependência do Senhor, se você examinar esse livro, por isso nós temos tentado lhe despertar, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. A Bíblia diz, olha, se o coração estiver cheio, a boca vai falar naturalmente, porque a boca vai colocar para fora aquilo que o coração está cheio. Então, enche a tua vida, enche o teu coração, enche o coração, a tua mente com as Escrituras, e você vai falar do poder de Deus, do nome de Jesus, e você vai alcançar outros, com certeza. Era o segredo de Estevão. Uma vida cheia do Espírito, intimidade com Deus, intimidade com a palavra. Era tão certo que Estevão tinha intimidade com a palavra de Deus, porque se você ler em casa o capítulo 7, o que Estevão faz é anunciar a Jesus, começando lá do Velho Testamento. Estevão volta toda a história do Velho Testamento, vem, passa pelos patriarcas, passa por tudo, passa por Moisés, até anunciar a eles do poder que há no nome de Jesus. Então, amados, tira um tempo diário, por favor,
para ler a palavra de Deus. Primeiro, porque ela fará bem ao seu coração. Acredite. Leia a Bíblia pensando primeiro em você. Deus vai produzir. Olha, o que é que o Espírito produz? Amor, alegria, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, todas essas coisas. Então isso vai ser no teu coração, no meu coração. Então o primeiro beneficiado nem é o teu amigo, nem é o teu vizinho, nem é o teu colega de trabalho, é você mesmo, sou eu mesmo. À medida que eu deixo com que Deus, através do Espírito, fale comigo através desse livro. Mas além de me abençoar, além de encher o meu coração, além de dar uma razão diferente para o meu dia a dia, à medida que eu vou vivendo, ele ainda me dá uma unção, uma capacidade, um poder tal, algo tão sério que eu quero compartilhar. Porque quem é que tem paz e vê o outro desesperado e não quer ajudar? Quem é que recebe tanto amor e vê o outro absolutamente carente e não quer compartilhar? Isso é natural, o Espírito vai dando a você. E lembra que a Bíblia diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Esse poder não é do pastor, não é da IBC, é do Espírito na minha vida e na tua vida, como foi na vida de Estevão. Veja que em Atos capítulo 6, versículos 9 e 10, Atos capítulo 6, versículos 9 e 10, diz assim, olha: contudo levantou-se uma oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene, de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas, presta atenção aí, você está ligado? Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. É bem verdade, sempre vai haver uma ação do diabo tentando confrontar, tentando atrapalhar, tentando trazer divisão, mas Deus sempre vai te usar com autoridade, porque o poder vem do Senhor. O poder é porque esse livro é palavra de Deus, não é minha, não é sua. Então é o próprio Espírito que vai usar esse livro para falar ao teu coração. Eu quero lhe dizer que eu conheci Jesus exatamente assim. Eu fui morar na casa de um homem, ele me falou rapidamente do Evangelho e ele me deu o Evangelho de João para eu ler. E durante 3 dias eu li o Evangelho de João. E eu cheguei na casa dele e eu queria discutir um pouquinho, ou seja, fazer perguntas sobre o Evangelho de João. E ele aí gastou um tempo me falando daquele livro. Aí quando eu terminou, eu disse: olha, deixa eu lhe dar um outro livrinho. Aí ele me deu o Evangelho de Mateus. Eu li o Evangelho de Mateus. E eu voltei lá agora, eu disse: anota algumas coisas e vem cá. E eu anotava e eu ia lá. E ele continuava me anunciando Jesus. Em 20 dias, fazendo esse exercício, eu confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Amigo, é porque essa é a palavra de Deus. É por isso que Estevão, cheio do Espírito, anunciava esta palavra. É por isso que, se nós queremos fazer discípulos, nós vamos anunciar. E mesmo que haja oposição, porque vai haver, mas, diz, eles não podiam sobrepor, porque o que Estevão falava não era da autoridade dele, era da autoridade dada pelo Espírito de Deus. Então, separa um tempo, use
seja a bússola, seja a sua própria leitura bíblica, seja outro tipo de leitura, mas leia a palavra de Deus. A Bíblia diz e nos desafia em 2 Timóteo 2,15: procure apresentar-se a Deus como um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Tudo na vida de Estevão, se você olhar também, foi gerado com muita oração. Veja que no capítulo 6, versículo 6, diz assim: apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Ou seja, Estevão estava ali, debaixo da autoridade, debaixo da imposição de mãos da sua liderança e debaixo de muita oração. Então, amados, sempre que você for anunciar, ore, peça a Deus poder, peça a Deus autoridade, porque, de novo, quem convence o homem do seu pecado não é o pregador. Quem convence, a Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus. Eu e você somos instrumentos de Deus para anunciar através da música, através da pregação, através do testemunho, através da tua vida, através de um folheto, através de um bate-papo, através de um telefonema, através de abrir tua casa no grupo pequeno. É assim que nós anunciamos e vamos agregando e fazendo novos discípulos. Então, faça isso debaixo de muita oração. Então, você tem orado para Deus lhe usar? Você tem, quem sabe, se colocado na brecha para ser usado? E já pensou, 2009, você fazer um discípulo? É muito precioso ouvir de alguém que conheceu Jesus através de você. Eu nunca esqueço, uma vez quando eu estava para vir para Fortaleza, em São Paulo, eu fui pregar numa igreja na cidade de Campinas, em São Paulo. Eu nunca tinha ido naquela igreja. Eu tinha ido algumas poucas vezes na cidade de Campinas, tinha passado muito, mas ido para Campinas mesmo eu fui poucas vezes, mas eu fui pregar numa igreja lá, acho que mais ou menos 3 meses antes, em 1991, antes de vir para Fortaleza. E quando eu terminei de pregar naquela igreja, um determinado homem veio me abraçar e disse: pastor, o senhor lembra de mim? Eu disse: meu querido, não lembro. Ele disse: olha, deixa eu te dizer uma coisa, eu só fui uma vez em São Paulo, e nesse domingo que eu fui em São Paulo, eu fui lá na tua igreja. E naquele domingo, pastor, primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, naquele domingo eu aceitei Jesus. Hoje eu faço parte da liderança dessa igreja. Deus usou o Senhor para me comunicar da graça de Jesus. Gente, eu dei um abraço naquele homem. Para mim, eu ganhei a viagem. Ouvir da bênção de Deus, e às vezes, pense só uma oportunidade, primeira vez que ele foi numa igreja evangélica, o único contato que ele tinha tido comigo, e eu não tenho nada melhor do que você. Eu simplesmente naquela noite anunciei da graça que há no nome de Jesus. Isso é privilégio de qualquer crente que abre a boca, que compartilha, que quer fazer discípulos. Então não perca a oportunidade. Era o que Estevão não queria perder. Ele era extremamente envolvido, ou seja, ele foi colocado, diz o texto, como encarregado pelo serviço mesmo, porque ele queria produzir, ele fazia prodígios, Deus o usava no meio do povo, é o que diz o texto. Todos nós somos chamados, queridos, diz Efésios 2, para praticarmos boas obras, e não tem nenhuma obra melhor do que anunciar
o Evangelho a uma alma carente, perdida e sem salvação. Então, abra a tua boca. Todos nós recebemos dons e talentos para servirmos uns aos outros. Faça isso na graça de Jesus. Estevão diz assim, olha, Atos 6:8, ele era um homem cheio de graça e do poder de Deus. Faça pela graça que lhe alcançou, compartilhe com os outros. Nossa suficiência vem de Deus. Lembre-se, sem Ele nós não podemos nada, mas nele nós podemos todas as coisas. Sirva, envolva-se. Faça de 2009 um ano em que Deus vai usar você. Não interessa se com 6 meses de vida cristã, se com 1 ano, se com 2 anos, para fazer 1 ou mais discípulos para o Senhor Jesus Cristo. Sabia que isso é possível? Com certeza. É preciso só que você tenha uma comunhão íntima com o Senhor. Eu quero que você olhe aí agora exatamente o capítulo 7, para a gente encerrar esse versículo 54 e 55 que nós já lemos. Diz assim, olha, eles ficaram furiosos, rangiam os dentes, mas Estevão estava lá, olha, cheio do Espírito, levantando os olhos para o céu, vendo a glória de Deus, olhando para Jesus e abrindo a sua boca. À medida que você mantém essa devoção, essa intimidade com o Senhor, mesmo no meio da adversidade, do trabalho, mesmo no meio da crise, mesmo no meio de toda essa sociedade perdida, pervertida e às vezes também cheia de ódio contra o cristianismo, Deus pode usar você para ir lá e fazer diferença. Eleve os seus olhos lá para os montes e saiba que o socorro vem do Senhor. Ele vai te usar e Ele vai te dar direção. A multidão nem sempre entendeu tudo, mas ele tinha paz e continuava testificando da graça que há no nome de Jesus. E veja que no versículo 59 e 60 do capítulo 7 diz assim: enquanto eles apedrejavam Estevão, este orava. Presta atenção. Enquanto eles apedrejavam, a Bíblia diz, ele orava. E dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amados, a Bíblia diz que nem morte, nem vida, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Para o Senhor. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Romanos 14, versículo 8. Sabe o que é que Deus diz assim? Olha, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Essa era a convicção de Estevão. Por isso ele continuava anunciando, proclamando. Ele conhecia aquilo que Jesus já tinha dito: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a diferença, querido. Nós cremos num Deus que ressuscitou. Por isso nós podemos dizer: eu vou morar lá no céu. Mesmo que a minha morte, como a de Estevão, possa ser de um apedrejamento. Porque a vitória não era de Estevão. A vitória foi a vitória do Senhor Jesus. Ele conhecia cada promessa do Senhor. Estevão conhecia aquela promessa que Jesus faz no capítulo 5, versículo 24.
de João diz assim: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Por isso hoje, se ouvires a tua voz, a Bíblia diz, não endurece o teu coração, deixa Deus falar contigo. E quem sabe hoje, se você ainda não tem essa certeza que vai morar lá no céu, hoje é dia de se tornar discípulo de Jesus, é dia de crer nele, é dia de nós continuarmos anunciando a salvação, a esperança. Esse nome tem poder, esse é o nome que está acima de tudo. Vamos orar nesse instante. Senhor, muito obrigado pelo teu poder, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pela salvação, pela tua vitória lá na cruz do Calvário. Ó Senhor, muito obrigado porque nós vamos continuar cantando, nós vamos morar lá no céu mesmo porque o Senhor já ressuscitou dos mortos, o Senhor foi nos preparar lugar, e todo aquele que crê será salvo.